Esse vestido de crochê foi devolvido para mim e não foi por defeito, não foi pelo prazo e nem foi pelo tamanho. Nesse vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu com a devolução dessa peça e eu quero saber de vocês se já aconteceu isso com vocês alguma vez e o que vocês fizeram, como vocês procederam durante a devolução, ou né, se vocês aceitaram a devolução ou não. Primeiro, esse vestido aqui eu fiz assim com todo carinho, né, como todas as peças que eu faço. Eu demorei mais ou menos 4 dias para fazer esse vestido. Como vocês estão vendo aqui, ele é gigante, ele é um extra G, tá? Ele ficou com quase um metro e meio aqui de largura. Então, só para vocês terem mais ou menos uma noção. E ele ficou com quase 1 metro aqui de altura. Então, eu demorei bastante. Fiz com ponto mais fechado, com uma agulha mais fina. Gastei muito material, né? E assim... depois que eu contar para vocês o que aconteceu, por que a pessoa devolveu, eu quero que vocês me contem aqui o que vocês fariam no meu lugar, tá? Então, assim, aqui, esse vídeo aqui é só pra gente trocar um pouquinho de figurinha e uma crocheteira poder ajudar a outra no caso de acontecer uma coisa semelhante, né? Porque já é normal as pessoas acharem que é certo devolver a peça, né? Porque eu não acho que uma peça de crochê, uma peça de tricô, qualquer artesanato em si, né? Eu não acho certo a pessoa devolver, por quê? Porque a gente tem todo um trabalho de fazer, a gente para, né? A gente trabalha em cima daquela peça manualmente para fazer aquilo ali do jeito que a pessoa quer, né? Então, eu já acho errado isso daí. Mas existe a lei do consumidor, né? Que defende o consumidor, que garante que a pessoa pode devolver. Só que também existe uma lei que protege a gente, quem produz as peças, né? E que muita gente não sabe. Então, que a gente não pode aceitar qualquer tipo de devolução, principalmente no caso como esse daqui, se a gente tem tudo especificado, enfim. Quando eu contar pra vocês por que essa pessoa devolveu, vocês não vão acreditar, tá? Coloca aqui nos comentários se já aconteceu com vocês, quem trabalha com vestuário, que eu acho que é o que é mais comum, da pessoa devolver por causa do tamanho, porque vestuário, cada crocheteira, cada empresa, cada marca em si de roupa, trabalha com uma determinada medida, né? Então, vamos supor, o que é P pra mim pode ser um M pra outra pessoa. Então, tem gente que... Por isso que eu gosto de trabalhar com medidas mesmo, centímetros. Eu preciso das medidas exatas do teu busto, da tua cintura, porque daí eu vou fazer o vestido, eu vou fazer a peça que seja de crochê, de acordo com o tamanho que a pessoa quer, não com o tamanho ali especificado, PMG, né? Então, por isso que eu sempre peço, e por isso que todas as minhas aulas, eu falo aqui que a gente deve prestar atenção mais nas medidas, né? Exatamente, nos centímetros ali que a gente precisa trabalhar, principalmente as correntinhas iniciais. Enfim, esse vestido aqui é o vestido Frida, eu tenho o passo a passo dele completo aqui, eu vou deixar no primeiro link aqui na descrição, vai aparecer um card aqui, quem quiser assistir a videoaula, né, é só clicar aqui no card que vai mostrar o passo a passo. Enfim, agora eu vou contar o porquê que a pessoa devolveu, tá? E aí, comentem aqui, até quem trabalha mesmo com tapetes, né, com suplás, eu sei que também tem gente que devolve, e conta aqui pra gente saber como que é a experiência de vocês quando a pessoa devolve, o motivo que a pessoa devolve, e como que vocês agem no acordo, de acordo aí com a devolução, né? Se vocês aceitam, se vocês não aceitam, se vocês recebem pela peça, se vocês não recebem, como que fica o pagamento, né? Porque normalmente quando a gente trabalha com peças assim, por encomenda, normalmente as pessoas costumam pedir 50% do valor na entrada, né? E o restante quando a pessoa entrega a peça. E quando você vende por aplicativos, dali você só vai receber quando a pessoa, principalmente Shopee ali, né? Talvez Mercado Livre, Magazine Luiza seja a mesma coisa. Quando a pessoa clica ali que recebeu a mercadoria, aí tem um prazo para a pessoa que produziu receber esse valor. E se a pessoa devolve a mercadoria, você não vai receber aquilo ali, né? E aí, como eu falei, existe uma lei que protege a gente que produz as peças, que a gente entra em contato. No caso aqui, você entra em contato com a Shopee, com o Magazine, com o Mercado Livre, para você poder pedir... que eles não aceitem essa devolução, né? Você tem um acordo ali que como você produz, a peça é 100% personalizada, então existe a lei que te protege e você vai acabar recebendo esse dinheiro de volta. Quem não sabe disso, gente, procura ali no Google, tem as leis direitinho ali, tá? Para que ninguém seja prejudicada nesse sentido. Lógico, o cliente não pode ser prejudicado e muito menos quem está produzindo. Então aqui eu perdi 4 dias, fiz um vestido extra GG,
né, gigante. E assim, quem já assistiu o vídeo desse vestido Frida que eu fiz aqui, eu uso as cores. Eu vou mostrar aqui mais ou menos as cores que eu tenho ali no vestido, tá? Eu tenho esse verde aqui, o marrom escuro, o azul, laranja. Gente, é praticamente as cores básicas que eu uso nas minhas peças, né? Que eu gosto de misturar as cores. Só que a cliente, agora eu vou contar o motivo exato que a pessoa devolveu. Só que a cliente falou assim, não, eu quero uma coisa mais colorida. E é pra dar de presente ainda, olha o detalhe. Era pra dar de presente pra mãe dela. E a mãe, ela queria que a mãe ficasse mais alegre. E aí ela falou assim, não. Então aqui, as cores que tem no meu vestido, né? São essas cores aqui básicas, olha. Menos esse azul, aqui, ó. Essas cores aqui, tá? Até o azul aqui. E aí tem um begezinho também no meu vestido, tá? O que não tem no meu vestido, esse azul claro, esse rosa pink, né? E esse malva. Gente, eu não costumo misturar, principalmente o rosa, eu acho que não tem nada a ver. Tá, com o meu gosto, e a pessoa falou assim, eu quero que coloque o rosa, o malva e o azul claro. A pessoa me devolveu a peça justamente por causa das cores. Quando eu juntei, porque para eu mostrar as cores que eu tinha em casa, né? Ela, o que você consegue acrescentar aí? Então eu tirei fotos de todas as peças, todas as cores que eu tinha de fios, né? Para que ela pudesse ver o que ela queria juntar ali para fazer esse vestido. Aqui o meu gordinho veio dar um oi para vocês. E aí a pessoa pediu a mais esse rosa e ela me devolveu justamente. Ela falou assim, Kátia, desculpa, mas a minha mãe não suportou esse rosa e esse malva que ficou no vestido. E aí, gente, o que vocês acham que eu deveria fazer? Né? Se eu fiz o vestido totalmente de acordo, agora ele quer deitar em cima do meu crochê, totalmente de acordo com o gosto da cliente. Então, assim, o prazo, eu cumpri o meu prazo exato, eu fiz exatamente nas medidas que ela pediu, eu fiz exatamente nas cores que ela pediu e a pessoa me devolveu a peça. Então, aqui, ó, pra vocês verem que ele é gigante, né? E aqui o meu gordinho, ó, ele é um safado, né, gente? Coloca aí nos comentários quem tem gato em casa e que acontece a mesma coisa quando faz crochê. Então, é isso, gente. Por favor, vamos, assim, ó, tentar uma crocheteira ajudar a outra para que não aconteça mais isso, né? Se é falha de comunicação das crocheteiras com as clientes, ou se as pessoas hoje em dia não estão nem aí, as pessoas compram mesmo, sabe? E se devolver, e como existe a lei do consumidor, né? Então, se eu não gostar, simplesmente eu peço meu dinheiro de volta. Só que não é assim, né? A gente teve um trabalho, né? Como eu falei, eu fiquei quase 4 dias fazendo esse vestido. Eu parei todo o meu trabalho para poder fazer a peça de acordo com o que a pessoa me pediu. Comenta aqui, quero saber, gente, vamos trocar figurinha aí, vamos uma ajudar a outra para que não aconteça mais esse tipo de coisa. Um grande beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau!